Olá pessoal, como vocês estão? Como vocês já sabem, eu sou o professor Túlio Magno, sou professor de Educação Física e vim trazer para vocês uma aula um tanto diferente hoje, já que não estamos fazendo presencialmente como estamos acostumados. Na aula de hoje, a gente vai tratar um pouco sobre ginástica, mas antes de apresentar para vocês os slides da aula, eu peço que vocês se inscrevam aqui nesse canal e ativem a notificação, que é aquele sininho que está ali embaixo. Por quê? Porque toda semana eu vou postar para vocês um vídeo de uma aula nova para que vocês possam ir acompanhando, tá certo? Então, toda vez que o vídeo for postado, vocês vão receber a notificação avisando a vocês sobre a aula, tá? Agora, vamos se concentrar e assistir a aula sobre ginástica. Eu tenho aqui uns slides preparados para vocês sobre a história da ginástica. Todos nós, em algum momento, já ouvimos falar sobre ginástica. Mas você sabe realmente o que é ginástica? Quais são os benefícios da prática da ginástica? A ginástica é um bem histórico e cultural? Na aula de hoje, iremos responder de forma sucinta essas perguntas. A ginástica, desde suas origens como a arte de exercer o corpo nu, englobando atividades como corridas, saltos, lançamentos e lutas, tem evoluído para formas esportivas claramente influenciadas pelas diferentes culturas. A prática da atividade física sempre esteve presente na história da humanidade. Os primeiros registros de várias atividades físicas que conhecemos atualmente se dão desde a pré-história, onde o homem pré-histórico precisou desenvolver diversas habilidades para poder sobreviver. O ser humano pré-histórico precisou desenvolver habilidades que lhe possibilitassem se alimentar, se defender, como lançar, agarrar, saltar, marchar, arremessar, nadar, mergulhar, lutar, levantar, transportar, equilibrar, trepar, quadrupedar, dançar, jogar e etc. O homem precisou desenvolver habilidades para fugir dos perigos que se apresentassem, sendo eles de ordem climática, como frio, chuva, seca e até mesmo de animais ferozes. A ginástica foi uma das primeiras modalidades esportivas a ser praticada no mundo. Ela desenvolveu-se efetivamente na Grécia Antiga, a partir dos exercícios que os soldados praticavam, incluindo as habilidades e também as acrobacias. Ela se tornou um esporte olímpico a partir da Grécia, pois os gregos começaram a utilizar nas Olimpíadas de Atenas no ano de 1896, mas só para os homens. Há um entendimento acerca das aproximações da prática da ginástica ligada ao processo de desenvolvimento da cultura presente no campo da mitologia grega, a partir de formações dos heróis, os heróis gregos que a gente tanto ouve falar. A ginástica figurava no antigo mundo grego como conteúdos de saberes, dotados das mais diferentes características epistêmicas, com destaque para as místicas religiosas, a medicina, o direito, as artes e a metafísica. Com a modernidade, a partir do século XVIII e XIX, emerge o movimento ginástico europeu, possibilitando a criação de correntes teóricas que contribuíram para sua expansão. Dentre essas correntes, destacamos aqui as três que mais se destacaram no Brasil: o método sueco, o método alemão e o método francês. A criação dessas escolas e seus respectivos métodos trouxeram contribuições significativas para o desenvolvimento da ginástica, bem como da educação física, possibilitando sistematizações do exercício físico, apresentando uma característica própria e com uma orientação a ser desenvolvida em seu espaço e pelos seus praticantes. Nesse período do movimento ginástico europeu, a ginástica foi utilizada tais como disseminadas à vista do alcance de objetivos utilitários, a preparação do corpo para o trabalho, objetivos pedagógicos, educação das vontades, objetivos terapêuticos, incremento do funcionamento biológico dos tecidos e das correções posturais,
profiláticos, separação dos deficientes físicos. A educação física passou por uma fase em que isso foi, sim, tratado como importante. Os objetivos militares, aonde havia o treinamento para a guerra, e os objetivos ideológicos nacionalistas, enaltecendo os valores pátrios. No Brasil, a ginástica chegou através dos imigrantes alemães, no século XIX, na região do Rio Grande do Sul, onde foi criada a Confederação Brasileira de Ginástica em 1978. A prática da ginástica em nosso país emergiu a partir do final do século XIX, mediante a influência de ideias europeias, oriundo do movimento ginástico europeu. A ginástica no país, devido ao contexto sociocultural da época, que prezava pela educação do corpo a partir de hábitos saudáveis e de higienização. Como vocês podem ver nessas imagens, nós temos vários atletas da ginástica competitiva, onde eles estão executando movimentos que necessitam de grandes capacidades físicas. E aí nós destacamos aqui as capacidades físicas que podemos encontrar na ginástica, assim como em outras práticas da cultura corporal, como a força, que é a capacidade de vencer determinada resistência por meio da contração muscular. A flexibilidade, que é a capacidade de realizar movimentos articulares na maior amplitude possível. A agilidade, que é a capacidade de mudar de direção rapidamente. Ela depende da velocidade e da força. A velocidade, capacidade de realizar ações vigorosas em um curto intervalo de tempo. A resistência, capacidade de manter o esforço físico durante um longo intervalo de tempo. E o equilíbrio, capacidade de sustentar o corpo em uma posição na qual a ação da gravidade exerce grande influência. E onde é que encontramos atualmente a prática da ginástica? A ginástica possui diferentes enfoques ligados à atividade física, saúde, lazer e qualidade de vida, sendo utilizada enquanto atividade profissional presente em clubes, parques, academia e no âmbito esportivo. Então nós temos aqui algumas imagens, das pessoas praticando ginástica, tanto nas praças públicas, nos parques, exercícios de força em academias. Nós temos ali um clube de ginástica, uma escolinha de ginástica especificamente, e também no local de trabalho, a ginástica laboral, como já conhecemos. Bom, tendo apresentado um pouquinho da ginástica para vocês de forma introdutória, a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre nas próximas aulas. Mas, antes disso, para a gente ter certeza que o que foi apresentado aqui hoje foi compreendido, eu deixei para vocês 4 perguntas que eu quero que vocês respondam, tá? Qual o significado da palavra ginástica? Onde surgiu o termo ginástica? Quais são as capacidades físicas necessárias para a prática da ginástica? E, por fim, quais locais que podemos encontrar a prática da ginástica? Agora eu quero que vocês respondam essas perguntas que eu deixei para vocês e que coloquem nos comentários as dúvidas que vocês puderem ter tido com relação ao vídeo que a gente vai conversando, tá certo? Também estou deixando aqui para vocês um Instagram que eu preparei, que eu fiz só para a gente poder se comunicar. Então, todas as coisas que eu for pedindo para vocês fazerem, que eu for solicitando de material, vocês me mandem nesse Instagram, tá certo? Vocês tiram a foto, colocam lá nas mensagens ou vocês publicam e repostam para mim, para a gente poder manter esse contato, tá? Das atividades. Um abraço e até semana que vem com mais uma aula.